Servidor público, você abre o seu contra-cheque e é bem provável que você veja lá, né, 30% de desconto do seu salário. Em alguns casos, 35, 40, 45, e dependendo, eu já vi pessoas até com 60% de desconto. E hoje eu vou te mostrar aqui como, né, se livrar desse mal chamado empréstimo consignado no menor tempo possível, em um terço do tempo. Tá? E você destravar, liberar o seu salário, ter o seu salário de volta. Ainda mais que em 2026, aqui, ó, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente está tendo mudanças no consignado. E essas mudanças, ela pode parecer algo positivo, mas pode também ser uma armadilha, tá? Porque tem uma frase que eu quero que você já guarde logo de cara aqui, que parcela menor não quer dizer que sua dívida vai baixar, tá bom? E uma coisa importante é a gente olhar as notícias que vem acontecendo. E a primeira notícia é as mudanças da regra do consignado, tá? Principalmente para servidores públicos, funcionários públicos. Tá? E deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente que está falando, a regra mudou, mas para novos contratos. E o que aconteceu nessa nova regra? Tá? Primeira coisa, tá? O prazo do consignado ele pode ser feito até 120 meses. E o que mudou nessa lei nova, tá? Primeira coisa, novos contratos. Você pode fazer o consignado em até 120 meses, tá? Mas isso, né? Isso você está esticando a sua dívida para 10 anos. 10 anos, tá? Imagine, né? Se estava difícil pagar em 8, imagine em 10, tá? Pode ser que sua parcela baixe um pouquinho, mas pode ser que sua dívida aumenta. Então tem que tomar cuidado. E aqui até 2031, a margem do consignado será reduzida. Hoje a média está em 45%, ela vai reduzir ano a ano, né? Eles têm a intenção de chegar em 30%. Ou seja, né, isso é gradativamente. Isso eu acho até positivo, porque isso evita, né, você ocupar todo o seu salário. Eles já viram que boa parte das pessoas hoje no Brasil estão com a renda comprometida, isso freia o consumo, então eles vão frear no consignado futuramente. E eu acho que você não vai querer fazer mais consignados. Me comenta aí se você quer fazer mais consignado ou não, ou você quer se livrar de vez. Porque o grande objetivo desse vídeo aqui é ajudar você a sair dos consignados. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você como no seu salário, né, foi dividido, como funciona o jogo de margem, como que um documento chamado DDC, já vou explicar o que é, tá? Pode ajudar você a montar uma tabela e dar clareza na hora de você tomar a decisão. Você não vai tomar decisão mais no escuro, tá? E como quitar seus consignados em um terço do tempo, ou seja, se você tem um consignado que você fez em 10 anos, vamos quitar ele em 3, vamos usar a técnica quitação express, tá? E a condição que vai destravar, né, como você vai organizar boa parte do seu salário, você organizar e eu vou falar também uma coisa aqui do cartão, do cartão benefício, do cartão consignado, né, o famoso RMC, que isso drena muito o seu salário. Isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Se você gosta dos meus conteúdos ou tá me seguindo aqui, tá me conhecendo agora, eu quero fazer um pedido mesmo, né, que eu estou concorrendo ao IBEST como influenciador de investimento, sendo reconhecido a pessoa que ajuda as pessoas a sair das dívidas e virarem investidor. Então eu gostaria que você, né, ou escaneasse o QR Code, ou entrasse aqui no link, ou mesmo entre lá no site do IBEST, você já entrou lá no IBEST, e vote no Dívida Zero. É só você procurar Caê Galvão, professor Caê Galvão, Dívida Zero, e vote lá, me apoie, o seu voto faz a diferença, você pode votar todos os dias aí. Então vamos lá, né, Nação DZ, votar no IBEST todos os dias aí, peço isso aí, tá bom? Bora pro vídeo? Existe um ciclo invisível e vicioso onde a maioria das pessoas que tem consignado, elas acabam entrando, tá? Por exemplo, você recebe o seu salário, tá? Você paga suas contas, né? E em algum momento você começa a parcelar cartão, etc, e faz algumas dívidas. Aí você refinancia essa dívida. E a mesma coisa no consignado, tá? E você sempre dá aquela promessa, depois eu me organizo, depois eu vejo, depois, e o contra-cheque chega e começa a comer, e aí você sente na pele. E aí você fala, pô, como que eu tenho uma boa renda? Como que eu tenho isso, tá? E deixa eu te falar uma coisa, não é falta de inteligência, é falta de método, estrutura financeira, tá? Deixa eu fazer uma pergunta, quantos consignados você tem hoje?
Comenta aqui, coloca um número aqui no comentário. Quantos consignados você está carregando, tá? Você pode estar carregando vários consignados, não é problema nenhum. Você pode estar carregando um grandão. Então, né, isso, a maioria das pessoas vão fazendo um consignado atrás do outro, tá? Isso aconteceu, por exemplo, com o Anderson. Sabe quem é o Anderson? O Anderson é um aluno nosso do Dívida Zero. Deixa eu mostrar o caso dele, tá? O caso dele é muito simples. Ele tinha vários consignados, tá? Vários consignados. Ele estava fechando no vermelho. E aí, o que aconteceu? Olha só. O valor da parcela dele era de 1.064, como está na tela aí, 1.064. Né? E o que aconteceu? Ele foi aplicando algumas estratégias dentro do método de Dívida Zero, ele foi seguindo o método, foi arrumando orçamento, foi fazendo renda extra, foi fazendo isso, e ele conseguiu quitar, e na hora da quitação, como ele fez a quitação express, ele trouxe para o valor presente, eu vou explicar nesse vídeo aqui, o que aconteceu? Ele ainda teve desconto. Teve um desconto muito bom e a folha dele foi liberada, ou seja, ele se livrou do consignado, né? Ele conseguiu liberar uma parcela. Então imagine, né? Você vai liberando cada consignado que você quita, você libera a margem para você. É isso que você tem que fazer. Não adianta você querer fazer malabarismos, coisas assim, tá? E se assim como o Anderson, você quer conhecer o método Dívida Zero, eu tenho uma aula, tá? E essa aula tá aqui. Eu tenho uma aula que é o seu salário de volta, que a gente faz essa aula toda terça-feira. A gente criou um grupo do WhatsApp. Na verdade, é uma série de aulas dentro desse grupo, aulas gratuitas que eu faço, né, ensinando vocês a fazer isso, tá bom? Né, vou mostrar aqui no vídeo, mas também lá tem mais conteúdo. Então, se você quer entrar nesse meu grupo VIP das aulas gratuitas da série Seu Salário de Volta, tem um QR Code, tem um link na descrição, tá bom? Bora aí, que agora eu quero explicar para você as estratégias aqui para você quitar no menor tempo. Antes de mais nada, é legal você entender um conceito, tá? A margem do servidor, a margem que a gente chama 30-5-5. Que isso quer dizer o quê, tá? 35% é relacionado a um empréstimo consignado, é a margem máxima hoje que você consegue pegar de um consignado. 5% ele é do cartão consignado. Tem muita gente que saca e mais 5% do benefício. Ou seja, né, no final das contas, você fica só com 55% do salário. Me fala aqui se você consegue pagar todas as suas contas com isso aí, né? A lei, como eu falei, essa margem vai diminuir porque eles já perceberam que as pessoas não conseguem. E o passo principal é você entender o que é os empréstimos, o que é esses descontos de cartão benefício e o que é o seu orçamento. É assim que a gente vai conseguir, né, sair das dívidas. É assim, né? E para você saber detalhadamente, né, o que está sendo descontado na margem, você precisa pedir um documento chamado DDC, que é esse documento aqui, ó, tá? Esse é o documento que a gente chama documento descritivo de crédito, tá? Isso é gratuito, isso é um raio-x do seu contrato. Esse DDC, ele tem as informações importantes ali, né? Para que ele serve? Ele serve para você organizar isso, por exemplo, numa tabela de dívidas que você tem, de todos os seus consignados, pegar o saldo devedor. Então, lá dentro disso aí, você vai ver a taxa de juros, né, que está sendo cobrada, as parcelas, você vai ver todas as condições, você vai ver realmente ali se tem custos adicionais que foram colocados no seu consignado, como seguro prestamista, taxa de abertura de cadastro, você vai ter uma clareza, tá? Cada consignado você pega esse documento é gratuito e o banco é obrigado a dar para você. Esse é o primeiro grande passo, tá? Depois a gente vai para os outros passos. Depois que você pegou o DDC, por que é importante? O DDC vai te dar uma oportunidade de você comparar antes de fazer, por exemplo, uma portabilidade, tá? Inclusive eu fiz um vídeo aqui fazendo várias simulações de portabilidade, vou deixar um card aqui. Mas só para você entender que muita gente cai nessa armadilha. Portabilidade é troca de banco. Troca de um banco pelo outro, pela mesma dívida na mesma condição. Portabilidade não é um refinanciamento, não é aumentar, não é mudar, né, o valor do consignado, não é receber um troco, né? E renegociação é você quitar essa dívida antes. Então, assim, a portabilidade não muda prazo, portabilidade não tem troco, a portabilidade, tá? Na verdade, o que baixa é o custo
realmente do seu empréstimo, tá? Então tem que tomar cuidado que muita gente, você só olha a parcela e você cai num refinanciamento. Então, com o DDC, você consegue fazer esses comparativos. Isso que é importante, você construir uma tabela de dívidas. E daí, tá? Você tem que tomar cuidado justamente com o chamariz, né? Porque parcela é chamariz. Eles ficam, um monte de gente fica anunciando aí que vai baixar a sua parcela do seu consignado. Se você não olha o custo total, você cai, né? O custo total na verdade, o custo total é quanto você vai pagar, quanto vai sair do seu bolso, quanto vai sair do seu salário. Essa é a grande pergunta que você tem que fazer, tá bom? E para quitar seu consignado em menos tempo, existe esse passo a passo. Por exemplo, primeira coisa, fazer um diagnóstico, fazer todo o levantamento das suas dívidas. Depois, priorizar. Dentro disso, você vai montar uma tabela de dívidas e você vai pegar o consignado de menor saldo devedor, tá? De preferência, se for um cartão benefício, que eu vou falar daqui a pouco, ou um cartão aí consignado, tá? O que você vai fazer? Lembra que 55% é o que fica ali para você do seu salário, né? Ou até menos se você tem outras dívidas. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Você vai fazer uma otimização do orçamento. Daqueles 55% que fica, é capaz de você reduzir ali entre 10 a 30%. Por exemplo, alunos meus da mentoria que tem 10 mil reais de líquido, ele consegue fazer uma economia fazendo, não é controle nem corte de gastos, é fazendo uma otimização ali, é um gasto inteligente, que a gente explica isso dentro da nossa mentoria, das nossas consultorias. Dali de 10 mil reais, ele consegue muitas vezes otimizar ali de 10 a 30%, ou seja, de 1.000 a 3 mil reais. Com esse dinheiro, ele vai acumulando e ele vai eliminando cada consignado, que é o próximo passo, que é a quitação express. Ou seja, se tem alguns consignados que você tem um saldo devedor menor, você acumula esse valor e quita. Quando você quita esse consignado, diminui a sua margem. Ou seja, o salário que antes ia para a prestação vem para você. Então, um exemplo, vamos supor que você tem 100 reais de prestação, tá certo? Você tem 100 reais de prestação. Aí você quitou esse consignado, esses 100 reais vem para o seu bolso. E você que antes, né, estava otimizando, estava guardando dinheiro, você começa a guardar mais dinheiro e acumular, e quitando e amortizando e fazendo isso, tá? E você pode acelerar esse processo se você conseguir ampliar um pouquinho sua renda. Tem muita gente que consegue, né, fazer alguma renda extra, fazer algum trabalho extra, tem muita gente que recebe gratificações, né? Então, esse dinheiro extra não é para tampar buraco de orçamento, esse dinheiro extra é para você montar uma reserva e dessa reserva conseguir quitar os seus consignados, legal? Tá? Porque isso tudo você tem que mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro. Por isso que eu falei, o problema está na sua estrutura, sem precisar fazer refinanciamento, tá? Deixa eu mostrar um case aqui para você. Vamos mostrar um case do método dívida zero, tá? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ganha 20 mil reais, tá? Se você ganha 10, ganha 20, ganha 50, não importa. É só um exemplo, tá bom? Né? Mas isso, a grande maioria dos servidores que a gente atende ganha nessa média, tá? Vamos supor que tem 8 mil reais sendo descontado. 8 mil, tá? Então, se tem 8 mil, ele vai receber 12 mil de líquido. 12 mil de líquido. E ele tem um custo de vida. O que é o custo de vida? Quanto que ele gasta para viver? Tá? 15 mil. O que acontece? Né? Ele vai ficar no vermelho 3 mil reais. Por que a gente tem que fazer lá? Tá? Vamos supor que a gente consiga, dentro desse consignado, fazer algumas estratégias, né, de redução de parcela, né, com a portabilidade inteligente, né, ou sem fazer a portabilidade, que é a técnica do blefe. E ele consegue ali R$1.000. Isso tem que ser feito de forma estratégica, inclusive desse vídeo que eu falei anterior, que eu fiz lá. Então procura aí no meu canal, ou vou deixar a descrição aqui embaixo no vídeo, tá? Vamos supor que na otimização do orçamento, ele está gastando 15 mil, mas ele consegue otimizar 4 mil reais do orçamento, certo? Né? Ele consegue ali ajustar o orçamento. E ele consegue mais 2 mil de renda extra, ou seja, ele vai conseguir 7 mil reais ali, né, de saldo positivo de munição e atacar os consignados do menor saldo, tá? No prazo de 10 anos, ele consegue transformar isso em 3, porque se ele vai quitando alguns consignados menores ou amortizando se for um consignado grande, tá? Ele vai reduzindo a margem e cada margem que ele vai recuperando o poder de compra dele. Legal? Tá fazendo sentido isso? Né? Comenta aqui se fez sentido isso para você. E aí você vai me falar, pô, professor, qual dívida eu ataco primeiro? Lógico, a de menor saldo devedor, mas tem uma que essa para mim é a prioridade número 1, que é o cartão consignado, tá? Porque esse cartão, ele desconta só o mínimo e ele, dentro do saldo devedor, ele corre os juros, e os juros sempre é maior do que um consignado normal. Então,
na minha opinião, se você usa esse limite do cartão, benefício do cartão consignado, esse é o primeiro que você deve quitar, tá? Né? Senão ele vai virar uma dívida eterna, ele é quase um esqueminha aí, né? E eu não vou falar aqui, mas, né? Então não dá simplesmente para cancelar. Então, dentro do método dívida zero, quando eu pego um cliente, quando a gente analisa, quando a gente montou essa tabela de dívidas, né, com todas as informações, eu falo, essa é a dívida que você tem que atacar. Pega o saldo devedor, ou amortiza ou quita, tá? Então, no método dívida zero, né, quem tem esse cartão aí, aliás, quem tem esse cartão, comenta aqui quem tem esse cartão, tá? Eu vou fazer um vídeo especial para vocês e vou divulgar em breve, então coloca aqui quem tem, que eu vou, né, porque eu tenho, se eu ver que muitas pessoas têm esse cartão, eu vou fazer um vídeo somente falando das estratégias para quitar esse cartão aqui. E uma coisa importante aqui, tá? Se você segue uma metodologia, pô, professor, mas eu queria ver mais detalhes, tudo isso, tá? Deixa eu falar, cada pessoa tem um tipo de dívida, às vezes você tem mais dívidas, mas além disso, eu ainda tenho dívida de financiamento, de empréstimo pessoal, tenho dívida com parente, tá? Então, cada caso é um caso, tá? Se você precisa de um diagnóstico, eu vou dar um presente para você aqui, tá? Então, se você, né, quer conhecer nosso método dívida zero, tá? E você quer fazer um diagnóstico gratuito, eu vou deixar um QR Code, a gente vai selecionar algumas pessoas, eu tenho um grupo de mentores, hoje eu tenho uma consultoria, um grupo de mentores que a gente vai analisar, entender o seu caso, fazer um diagnóstico e mostrar para você se o nosso método de dívida zero é para você ou não, tá? Se não for para você, tá tudo bem. Se for para você, a gente sim, vamos fazer uma proposta de ajudar você a resolver isso no menor tempo possível, tá bom? Tem um QR Code aí, tá bom? Tá? E uma coisa importante desse vídeo que eu falei aqui, tá? Uma coisa muito importante, tá? Cuidado com as promessas de parcela baixa. Isso, cuidado com essa promessa, essa é um chamariz, tá? Trabalha, né, a estrutura. Pensa o seguinte, não é porque você ganha bem que, né, você até tem uma boa renda, isso facilita você sair das dívidas, sim, tá? Mas se você mudar a sua estrutura, essa estrutura, usar a metodologia, vai dar certo, tá? Sem precisar entrar na justiça, sem precisar gastar dinheiro com estresse, com isso, com aquilo, né? É fazer o método e em menos de 2 a 3 anos você consegue quitar os seus consignados. Essa é a média que os meus alunos têm. E se você, né, quer duvidar, entra aqui no meu YouTube, segue aqui no meu YouTube, veja os depoimentos, entra na minha página e você vai ver que realmente a gente está sendo bem sucedido com casos reais e o próximo é o seu. Tamo junto na missão, tá? Que é o professor Caê Galvão. Compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva no canal e tamo junto.